O Xperia XT2 Compact se diferencia de outros mini light da vida ao trazer a mesma plataforma de sua versão maior, oferecendo desempenho topo de linha e um corpo que se ajusta melhor às mãos. A gente já está com o aparelho há algumas semanas e depois de um rápido unboxing onde fizemos também a prévia de nosso teste de desempenho e câmeras, vamos fazer um teste agora de verdade com ele para ver se ele realmente entrega a mesma performance de outros modelos aí como o Galaxy S9 e S9 Plus. Vale lembrar que apesar do corpo compacto, a gente tem por aqui um conjunto bem parecido com o do Galaxy S9, incluindo o mesmo Snapdragon 845 com 4 GB de RAM, mas com 64 GB de armazenamento, enquanto o modelo da Samsung chegou com 128 GB ao Brasil. A tela também mantém uma resolução bem parecida, com Full HD Plus em proporção 18:9. A gente começa pelo teste prático de velocidade, onde colocamos o Xperia XT2 Compact para abrir 12 aplicativos e depois trazê-los de volta à tela para ver se algum deles foi encerrado em segundo plano. Por aqui temos alguns apps baixados enquanto outros são nativos, incluindo aí relógio, galeria, câmera, configurações, Facebook, WhatsApp, Chrome, Netflix, Spotify, Photoshop Mix, Pokémon GO e Asphalt 8. Vamos ver então como ele se sai. Na primeira volta tivemos 44 segundos e 20 centésimos para que todos os apps fossem abertos e a gente pudesse retornar o cronômetro, tempo muito próximo ao que foi alcançado pelo Galaxy S9 Plus, já que o side chip da Samsung precisou de 43 segundos e 74 centésimos. Já na segunda volta, o Xperia XT2 Compact superou seu rival sul-coreano, precisando de 14 segundos e 85 centésimos, contra 15 segundos e 12 centésimos do aparelho da Samsung, o que demonstra que ambos ficam virtualmente empatados por aqui, já que essa diferença pode acabar caindo aí na margem de erro do teste. Com um tempo total de 59 segundos e 5 centésimos, o Xperia XT2 Compact não conseguiu superar rivais como o iPhone X, OnePlus 5T e Galaxy Note 8, mas ainda assim figura como uma ótima opção para quem quer multitarefa rápido e fluido por alguns anos. Claro, muita gente leva em conta números de benchmark para ver a força bruta dos aparelhos, então separamos aqui as 4 ferramentas mais populares para que você tenha uma ideia do que esperar do Xperia XT2 Compact. Confere aí os números com AnTuTu, 3D Mark, Geekbench e GFX Bench. Curiosamente, tivemos pontuações ligeiramente superiores às alcançadas pelo Galaxy S9 Plus no AnTuTu e Geekbench, enquanto no 3D Mark o modelo da Samsung foi um pouco melhor e no GFX Bench eles ficaram virtualmente empatados. Isso demonstra que dependendo da situação, o aparelho da Sony pode entregar um resultado melhor, mas que na prática isso deve ser imperceptível para a maioria dos usuários, como vimos aí em nosso teste de abertura de aplicativos. A última parte do nosso teste é onde vemos o desempenho prático com os jogos, usando como sempre nosso fiel companheiro GameBench para medir a estabilidade e fluidez dos títulos. Vale lembrar que o app é gratuito e não precisa de root, então se você estiver interessado é só dar uma olhada no link que vai estar na descrição. Começando pelo Asphalt 8, tivemos uma média de 30 FPS no título da Gameloft, com consumo de CPU em 3% e de RAM em 432 MB. Já o Modern Combat 5 rodou com uma taxa média de 60 FPS, tendo CPU em 5% e RAM em 434 MB. Vale lembrar que tanto o jogo de tiro em primeira pessoa quanto de corrida foram executados com qualidade máxima. O Injustice 2 também enviou a média de 30 FPS, sendo essa infelizmente a taxa máxima permitida em dispositivos Android. Seu consumo de CPU ficou em 5% e de RAM em 589 MB. Já o MOBA Vainglory teve média de 60 quadros por segundo, demonstrando que mesmo nas cenas mais dinâmicas você não vai ter problemas com lags. A CPU ficou em 4% e a RAM em 641 MB. Passando aos jogos mais básicos e casuais, o Subway Surfers rodou com média de 60 FPS, tendo consumo de CPU em 4% e de RAM em 245 MB. Já o Clash Royale rodou com média de 59 FPS,
mantendo também os 4% de CPU, mas aumentando o consumo de RAM para 431 MB. Como temos feito nos últimos testes, incluímos também o PUBG Mobile, e o popular título rodou em sua qualidade máxima com taxa média de 30 FPS, que é o máximo permitido até então por padrão em aparelhos Android. O consumo de CPU ficou em 7%, e o de RAM em 699 MB. Com tudo isso, vemos que o Xperia XZ2 Compact não vai te deixar na mão de forma alguma ao executar todo tipo de jogo do Android por algum tempo. Nossos testes serviram para reforçar que o Xperia XZ2 Compact é um dos dispositivos mais rápidos da atualidade, seja em tarefas diárias abrindo muitos aplicativos ao mesmo tempo ou executando aí um dos mais variados jogos presentes na Play Store. Isso certamente é um alento para quem tem mãos pequenas e está cansado de se contentar com modelos intermediários ou básicos, sendo o Xperia XZ2 Compact o primeiro flagship em um bom tempo a chegar ao mercado brasileiro, desconsiderando, é claro, os iPhones. Novamente, agradecemos a Impress, a assessoria da Sony Mobile, que nos emprestou o Xperia XZ2 Compact para realizar os testes. Não, o aparelho não veio de graça e não vai ficar com a gente, mas a gente vai poder fazer os testes aí e depois devolver para a empresa. Mais detalhes do teste de desempenho do Xperia XZ2 Compact você encontra a pauta completa em texto, que vai estar no card aqui em cima ou no link na descrição. Se estiver interessado no aparelho, espera aí um pouquinho, que a sua venda começa mesmo no dia 6 de junho, estando ali em pré-venda por enquanto no site da empresa, por algo em torno de R$3 mil para pagamento à vista. A gente vai continuar agora os testes com ele, e logo sai de bateria, então não esquece de deixar aquele curtir para ajudar o canal, se inscrever para ficar por dentro dos próximos vídeos e ativar as notificações para apertar no que a gente publicar. Não esquece de comentar também aqui embaixo o que achou do Xperia XZ2 Compact e se acha que ele vai conseguir tomar mercado aí da Samsung no mercado brasileiro. Eu sou o Lawson, manter para todo celular e eu vou ficando por aqui. Até a próxima!